Olá pessoal, partimos então para a nossa segunda videoaula, que é síndrome cólica, também chamado de cólica verdadeira ou abdômen agudo. Bom, após a primeira aula que vocês já tiveram sobre revisão da anatomia topográfica, da semiologia do trato digestivo e também algumas noções sobre manejo nutricional, baseado nelas, então, a gente consegue inferir muita coisa dentro da síndrome cólica. Neste caso aqui, nós faremos o quê? Faremos aí aonde que é a origem no sistema digestivo, né, que é o foco que está causando essa dor abdominal. Lembrando a vocês que, em se tratando de dor abdominal, pode ser cólica verdadeira, que é aquelas que envolvem o sistema digestivo, ou cólica falsa, né, que são as do sistema, por exemplo, cólica uterina e cólica de rins. Bom, baseado nisso, então, nós dividimos em determinar qual é a origem dessa cólica verdadeira em alguns segmentos, como estômago, intestino, o intestino grosso, intestino delgado, perdão, intestino grosso, lá no intestino grosso, o seco, os cólons, maior, menor, transverso, onde que poderão ser, é claro, os focos de origem dessa dor. Primeiramente, no primeiro segmento, então, nós temos o estômago. O estômago, poderá causar, né, o motivo da dor abdominal poderá ser de uma dilatação gástrica causada ou por uma sobrecarga gástrica, que a gente diz pelo excesso de ingestão por cada refeição de alimento. Exemplo, por exemplo, de um animal que ingere aí 6 kg de concentrado numa única vez. Né? Lembrando com aquilo que eu falei para vocês, que a cada quilo de concentrado multiplica por 3 lá dentro do estômago, pela presença de saliva, pela presença de líquidos que acabam entrando para dentro do lume estomacal, aumentando o volume lá presente. Então, um animal lá que ingeriu 6 kg de concentrado estará lá 18 litros de conteúdo. Ou seja, já está distendendo, já está dilatando o estômago, causando a dor. Ou pode ser também por uma segunda origem, ou seja, secundária, né, uma causa. Na realidade, o estômago é uma causa secundária de uma primária, como, por exemplo, problemas envolvendo o intestino delgado, como duodenojejunite proximal, ou que leva a o chamado íleo adinâmico, que faz com que, ao invés da ingesta seguir o sentido aboral, ou seja, em direção ao intestino grosso, faz o sentido oposto, causando o refluxo para dentro do estômago e também promovendo aí a dilatação gástrica. As que envolvem o intestino delgado, então, as duodenojejunite proximal, que é uma enterite causada por justamente um desequilíbrio no fornecimento da ingesta, né, do fornecimento concentrado, principalmente excesso aí de carboidrato não estrutural, como o amido. Isso promove aí um desequilíbrio dos micro-organismos entéricos e, por consequência disso, leva aí uma redução substancial do pH, ou seja, torna-se o pH mais ácido e, portanto, aí causa uma irritação dessa alça intestinal, determinando no íleo adinâmico, que promove esse refluxo enterogástrico que eu falei para vocês lá no estômago. Então a alça fica inflamada. Outras cólicas espasmódicas, ou seja, que cursam com hipermotilidade, frente às que causam, por exemplo, aqui as hemoparasitose, no caso da babésia, as babesioses, também chamada de nutaliose. Então as babesioses, elas, em função da grande hemólise que acaba sofrendo pelo hemoparasitismo, pelas babeses, por este protozoário, boa parte dos constituintes da hemácia, como o grupo M, acaba sendo drenada pela bile para dentro do duodeno. E esse conteúdo ele é extremamente irritativo para a parede do intestino, fazendo, é claro, aí
a irritação que leva aí uma hipermotilidade. Existem também outras situações, por exemplo, parasitismo, né? Algumas formas de parasitismo também. No caso de ascarídeos, o Parascaris ecorum, que é um ascarídeo dipotro, né? É um nematóide, então ele acaba irritando bastante, causando aí também uma cólica espasmódica pelo aumento da hipermotilidade. As de seco, então, tem o timpanismo secal, que poderá ser por acúmulo de gás, poderá ser por acúmulo de ingesta, a intussuscepção deste, ou seja, quando da presença de um corpo estranho, então naquele momento onde que o seco ele contrai do ápice em direção à base, esse corpo estranho acaba prendendo internamente essa alça intestinal, promovendo aí uma situação de intussuscepção. Se vocês estão lembrados, eu comentei para vocês que o cavalo confinado ele reduz a capacidade seletiva de alimento, né? Diferente do que ele teria a campo, né? Solto a pasto. A torção gástrica, que às vezes numa situação de dor, né? O animal começa a rolar no chão, às vezes pelo acúmulo de gás, ou como também pelo acúmulo de ingesta, então nas situações de timpanismo, poderá levar aí uma torção gástrica, né? Neste caso aí, levando ao comprometimento vascular. Outra situação também de enterite, como no intestino delgado, uma tiflite, né? Então a tiflite aí no seco, né? Inflamação da parede do seco também, tudo voltado por um desequilíbrio dos micro-organismos entéricos. Uma colite, então, no próximo segmento, que são os cólons, maior, menor e transverso, então uma inflamação dos cólons, que é uma colite. Também aí, colite é essa que poderá ser por um desequilíbrio dos micro-organismos entéricos, né, as bactérias celulíticas, amidolíticas, como também aquelas também por alguma obstrução, o qual essas colites poderão ter origem sem comprometimento vascular, ou seja, desequilíbrio dos micro-organismos entéricos, vai levar à inflamação da parede do intestino. Tá? Contaminações, a presença de enterólitos, que são massas mineralizadas, que tem como ponto de origem das suas formações, que são cálculos, né? Que tem como ponto de origem aí a obstrução intestinal e, portanto, a compactação. Sablose, que é ingestão de areia, no caso de cavalos que são mantidos próximo de areia, né, de terrenos arenosos, próximo de praia. É bem comum e frequente aí a grande ingestão de areia. E situações parasitárias, aqui eu gostaria de algumas situações parasitárias, como, por exemplo, o Anaplocéfala perfoliata, que é um parasito, um plateuminte, né? Plateuminto que se instala ali na válvula seco-cólica. E outros, claro, também parasitos que estimulam aí, né? Então, sem comprometimento vascular. Uma colite, né, que vai gerar inflamação dessa parede do intestino. Ou com comprometimento vascular, né? Então, excesso de gás, desloca, né, quando o cavalo rola. E aí tem o vôvulo, quando ele gira fora do seu eixo, e a torção, que ele gira dentro do seu eixo, né? Então é como a alça intestinal, os cólons são muito soltos lá dentro, né? Não são tão bem unidos como nas outras espécies, um exentério, ele está solto lá, então pode acontecer aí, principalmente por causa dessa manifestação de dor, né, de ele se rolar, levar aí a torção ou vôvulo do cólon. Então vamos na primeira afecção, que é a dilatação gástrica, alguns pontos eu já falei para vocês. Então nessa foto à direita, no canto superior direito, é uma situação aí de um exame, de uma necrópsia, né? Onde que aconteceu aí uma ingestão excessiva de alimento. A gente chama até de sobrecarga gástrica, né? Essa dilatação gástrica, que claro, vai gerar dor. Então, ela poderá ser
como nesse caso ali, uma ordem primária, excesso de concentrado, obstruções gástricas pode acontecer. Essas obstruções poderão ser derivadas aí de úlceras gastroduodenais, né, que pode causar aí estreitamento do piloro, ou poderá ser secundária, né, essa dilatação gástrica, no caso do retroperistaltismo, né, a exemplo do ilho adinâmico promovido pelo duodeno jejunte proximal, pela inflamação aí desse segmento inicial do intestino delgado. Então, pelo excesso de alimento, vou passar a patogenia para vocês. Então, excesso de ingestão por cada refeição, acumula esse alimento lá dentro, aumenta-se o gradiente osmótico, ou seja, sai água do meio extracelular para dentro do estômago, um efeito chamado de osmolaridade em função disso. Consequentemente, também o maior influxo de água, né, que é derivado desse influxo de água. Uma hipocloremia, ou seja, boa parte, como aumenta a quantidade de ingesta lá dentro, é necessário, portanto, uma maior produção de suco gástrico para a ação aí eficiente da pepsina, né, na digestão do alimento. Então, como tem muita ingesta, maior será a necessidade por íons de cloro e, portanto, maior será a necessidade por íons de hidrogênio, que não está citado aqui, ou seja, formação do ácido clorídrico. Sendo assim, né, como, além do mais, né, pelo grande influxo cada vez constante de água, vai levar esses animais a desenvolverem aí uma alcalose metabólica e uma hipocloremia. Distensão gástrica, que vai gerar a dor, a cólica, né? Então, é o que vai acabar acontecendo. Isso aí é uma primária. No refluxo intestinal, iliodinâmico, ou duodeno jejunite proximal, então a alça torna-se inflamada por algum agente irritativo e desenvolve o iliodinâmico, que é o retroperistaltismo, ou seja, vai sobrecarregar esse estômago. Lembrando a vocês que o cárdia forte e resistente e o centro do vômito pouco desenvolvido, esse animal não vai conseguir promover a emese. Então, à medida que vai passando o tempo, lógico, vai sobrecarregando mais o estômago e maior será a progressão da dor. Estão aí os sinais clínicos. Então, elevação da frequência cardíaca e respiratória. Na realidade, a respiratória ela acompanha a cardíaca. Afinal, isso é uma típica manifestação de dor. Lógico, vai depender do grau de distensão desse estômago, então você vai dividir em dores leve, moderada e severa. Então, leve chega até 60 batimentos, moderada de 60 a 80 e severa de mais de 80, né? Então, dependendo do grau de repressão gástrica, de dilatação gástrica, consequentemente será maior o grau de dor. Então, depende do tempo. Se ele tiver com muita dor, você sabe que já faz um bom tempo que ele está aí, né, com essa ingesta ali parada. Lógico, vai desenvolver sudorese numa dor moderada severa e contínua, né, pode ser contínua essa dor. Na verdade, ela acaba sendo contínua, né, enquanto não esvaziar o estômago, aquilo vai continuamente promovendo dor. Mucosas congestas pelo aumento da frequência cardíaca, né, pulso forte e cheio, né, em consonância ali com a frequência cardíaca, mucosas congestas, mais avermelhadas, marcha rígida, ou seja, ele tenta se movimentar o mínimo possível para não sentir dor, desidratação, ou seja, ele perde líquido para dentro do estômago. Desidratação essa, primeiramente dentro do estômago, e depois o que vai acontecer? Pela dor exercida, né, vai acabar estimulando o sistema nervoso simpático. Então, o intestino antes que estava funcionando, ele vai parar. Vai gerar uma hipomotilidade. Gerando uma hipomotilidade, toda aquela ingesta também presente lá no intestino vai promover um gradiente osmótico e ele vai perder líquido para dentro da alça intestinal. Então, vai intensificar a desidratação. Desidratações leves, 5%, medianas de 5 a 10 e severas mais do que 10. Né? Então, 12% já é incompatível com a vida. Hemoconcentração, né, em função da desidratação para dentro do estômago ou para dentro da alça intestinal. Alcalose metabólica, lógico,
né? O animal ele recruta muitos íons hidrogênios para dentro do estômago. Consequentemente, então, o teor de bicarbonato, a proporção de bicarbonato no sangue será maior e, portanto, uma alcalose metabólica. Para confirmação, é bem simples, então já na anamnese vocês já vão conseguir já matar a charada, pelo menos na dilatação gástrica pelo excesso de concentrado, que é a sobrecarga, né? Excesso de concentrado ingerido. Então, animal ele invadiu a casinha de ração, o animal, o fulano lá resolveu dar um concentrado e para todos os cavalos ao mesmo tempo, e tem uma das éguas lá que é dominante em relação aos demais, não deixa os outros chegar e só ela come. Leva a sobrecarga gástrica também, né? Então, a própria sondagem nasogástrica, ela auxilia aí na forma de diagnóstico e também do tratamento, o qual nós vamos observar o quê? Nós vamos observar aí, então, lá na hora da drenagem, né? Então, um odor fermentado, porque vai parar essa ingesta ali dentro e vai começar a fermentar. Um odor fermentado. Então, logo após a introdução da sonda, vai sair com grande pressão pela sonda essa ingesta, né? Imagina o estômago está dilatado. Então, com grande pressão, não é à toa que a sonda é transparente, justamente para você não ingerir esse negócio na boca, né? Por vezes até acaba ingerindo. Então, é o que acaba acontecendo. Então, drena esse conteúdo, né? Exemplo desse vídeo, né, que a gente já viu. É o mesmo vídeo, né, da drenagem. Então, ele introduziu a sonda e já começou a drenar. Vai sair gás, vai sair esse odor fermentado, né? Então, você já sabe que a ingesta está parada ali. Logicamente, eu não sei no primeiro instante, às vezes ela poderá... às vezes eu não sei se a causa é primária ou secundária, né? Porque às vezes esse excesso de alimento que ele acabou ingerindo, que o proprietário lá na anamnese passou para você, muitas vezes você fica na dúvida, né? Será que isso aí já não é um reflexo de um ilha dinâmico, né? De uma duodeno já, o animal já está numa duodeno gelinite proximal, então é importante nós fazermos aí a diferenciação. Se for uma simples dilatação gástrica, perfeito. O próprio nome disso já nos sugere. Mas para isso, é claro, aferindo o pH ácido, estômago. pH básico, refluxo enterogástrico. Então, esse é o problema que pode acontecer aí dentro desse processo, as duas coisas. Bom, pessoal, ele está... A bateria está esgotada. Escrito em vermelho, cuidado com o reflexo neurogênico vagal. Está em bateria? Realmente, gente, muito cuidado. Numa situação de dor severa, né, então o sistema simpático está muito ativado. Se você colocar uma sonda, tu vai estimular o vago, ou seja, o parasimpático, de uma forma muito intensa. Causando isso, o que vai levar? Um reflexo neurogênico, ou seja, tu pode matar o animal em poucos instantes. Tu sonda ali e não dá um minuto, tu mata o animal por síncope. Ou seja, um desequilíbrio, um choque vagal, né? Choque parasimpático. Então, antes de você sondar, certifique duas coisas. Será que o proprietário já fez algum anti-inflamatório? E mesmo assim, faça igual, né? Faz um anti-inflamatório analgésico, aí pode ser um fluniximab glumine, e aí dentro de meia hora você verifica como é que está a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca reduziu, aí sim você vai fazer a sondagem, né, que já vai fazer parte do tratamento. Ops. Eu tinha aqui, né? Bom, além disso, né, então, flunixin você vai fazer, deixa eu ver aqui, apareceu, era isso que eu queria, né? Então, tu vais fazer então a sondagem nasogástrica como parte do diagnóstico e tratamento. Logo em seguida, então, com grande pressão, vai sair boa parte desse líquido e vai ficar, é claro, o restante lá dentro. Então, para isso é necessário que você faça a lavagem desse estômago. Afinal, esse conteúdo já está fermentado, ele vai continuamente ficar irritando ali dentro. Então, tu lava bem o estômago até sair límpido essa secreção, coloca líquido lá para dentro, lava, né? Lembrando sempre, coloquei 500 ml, eu tenho que recuperar no mínimo 500 ml. O flunixin, como eu falei, né, no caso, para evitar o choque vagal,
Outras medicações, depois da lavagem, como você lava o estômago, você acaba eliminando aquele muco citoprotetor. Então, o omeprazol, né, para evitar gastrite, né, um bloqueador da bomba de prótons de hidrogênio. É muito importante fazê-lo. E o sucralfato, né, que na realidade é um protetor de mucosa, né, vai fazer o papel ali do mucocitoprotetor. Então são algumas recomendações e, claro, outras recomendações é o quê? Deixar o animal, alimentar o animal agora só com pasto in natura, né, só pasto, cortar o concentrado, isso é muito importante. Tem que ver se esse animal não vai desenvolver uma enterite, né, que afinal isso também pode acontecer, isso é muito importante. Você já vai ter que avaliar ali se já está acontecendo uma enterite, se já não está começando um processo de laminite. Isso é muito importante também avaliar a temperatura do casco, o pulso das artérias digitais. Outro ponto, né, dentro do estômago são as úlceras gástricas, principalmente por animais nervosos, agitados. Pode ser parasitária pelo gasterófilos, né, o gasterófilos. Animais nervosos, eles produzem muito cortisol. O cortisol ele bloqueia a fosfolipase A2 e, portanto, essa fosfolipase, bloqueando a fosfolipase A2, ele vai acabar bloqueando não só a ciclooxigenase tipo 2, mas também a tipo 1. E ali em específico tem a prostaglandina E2, que promove um aumento da irrigação sanguínea para dentro do estômago. Ou seja, com a redução desse fluxo sanguíneo, menor será a atividade das glândulas caliciformes em produzir esse muco citoprotetor. Então esse muco aí acaba não sendo produzido e, portanto, torna-se vulnerável aí neste caso. Pode ser também pela administração de anti-inflamatórios esteroidais, o próprio dexametasona, a hidrocortisona, vai fazer o papel do cortisol, como eu falei para vocês, ou de alguns anti-inflamatórios não esteroidais, aí, pouco seletivos, COX-2, ou seja, um fenilbutazona, aí, com mais de 3 dias, a tendência é que ela já começa a bloquear significativamente a prostaglandina E2 e aí desenvolve algumas gastrites. E também por agentes infecciosos, principalmente em potros, né, salmonela, rotavírus, então isso também pode acabar acontecendo. Sinais clínicos da úlcera gástrica, né, anorexia, apatia, afinal, né, dor, né, baixa condição corporal, ou seja, você observa animais com emagrecimento progressivo. Isso é bem típico de animais em centros de treinamento, que são muito agitados, né? Em algumas partes aí até é bom a gente soltá-los, né? Até o restabelecimento da condição corporal, melhorar o ambiente. Relutância ao exercício, desconforto abdominal, cólica, né? Bruxismo, isso aqui é quase que patognomônico, que acaba se intensificando logo após a alimentação. Cialorreia em potros, né? Que é salivação em excesso. E outro ponto que bem curioso em potros, que às vezes as pessoas confundem, acho engraçado, é o decúbito dorsal, né? Ou seja, ele se encosta num canto de cerca lá, um palanque, e às vezes ele fica deitado com a região dorsal para baixo. Neste caso, salmonela e rotavírus são os principais causadores dele. Quando já não tem também uma úlcera duodenal também. Então, os tratamentos aí sugeridos, primeiro ponto é o quê? Tentar encontrar a causa de origem. Isso é muito importante, né? Não adianta eu fazer esse tratamento, parei o tratamento, voltou tudo novamente. Então, naqueles animais que já emagreceram, tirar do centro de treinamento, deixar um pouco soltar campo, né? Claro, até chegar esse momento, fazer o tratamento aí sugerido. Então, alguns bloqueadores histamínicos, né? H2 de receptores H2, a cimetidina e a ranitidina. Vamos bloquear aí a produção de suco gástrico. O sucralfato, que é um protetor de mucosa. O omeprazol, que é um bloqueador da bomba de hidrogênios. De hidrogênio, que formam o ácido clorídrico lá. E por vezes, poderá ser feito fluidoterapia.
cuidem bastante disso, pessoal, ali com o Ringer com lactato, né? Dá para fazer, até dá. Né? Lembrando a vocês que eles poderão estar em alcalose metabólica. Então, se eu administrar lactato, vai piorar até, né? Algo assim que eu peço desculpas a vocês que está errado ali, né? Ringer sem lactato ou solução de cloreto de sódio a 0,9%, que é um soro fisiológico. Então tire o lactato lá que o animal está em alcalose, tá? Peço desculpas ali, peço que vocês corrijam para nós. Essa fluidoterapia também tem que ter bastante cuidado, né? Então, tem situações que, por reflexo dessas úlceras, poderá causar uma hipermotilidade. Geralmente essa hipermotilidade, o intestino também está agredido, ou seja, além de uma úlcera gástrica, tem uma úlcera duodenal, então, portanto, uma úlcera gastroduodenal. Então, tu fez todo aquele processo dentro de 1 hora, se ele não voltou, se o animal continua com hipermotilidade, você vai ter que fazer o uso aí de agentes antiespasmódicos. Por que eu estou dizendo para vocês da fluidoterapia? Quando você faz a fluidoterapia num cavalo, e se ele já está em hipermotilidade, tome cuidado, porque ela vai intensificar ainda mais a hipermotilidade. Então tomem cuidado, então por isso que é opcional. Agora, ao contrário, como vocês estão vendo lá embaixo, né? Numa situação de hipomotilidade, que pode cursar a úlcera, na realidade a maioria delas é hipomotilidade, afinal, pela dor gerada da úlcera gástrica, estimula-se o simpático, para o parasimpático, então todo o resto do intestino para também. Então, nesses casos, né, você vai fazer sim a fluidoterapia. Claro, com Ringer sem lactato ou com cloreto de sódio, solução de cloreto de sódio a 0,9%. Então tome cuidado, lembra que está em alcalose. Ali tem um errinho então. Faltou o S barra, né, sem lactato. Agentes procinéticos, então, é muito importante você avaliar. Então, você fez todo o tratamento da úlcera gástrica, né? Acabei esquecendo de falar para vocês uma forma de diagnóstico complementar, que é a endoscopia, né? Onde você vê aquela mucosa irritada. Pode verificar também gasterófilos, né? Que são parasitos que poderão hospedar essa região também, que causam também úlceras gástricas pela irritação. Então é muito importante você ficar aí, tomar atenção aí. Se o animal estiver em hipermotilidade depois da resolução do quadro, você vai usar hipermotilidade, você tem que bloquear essa motilidade, porque isso dá dor. Então tem os agentes antiespasmódicos, né? Então, no caso ali da úlcera do duodenal que eu falei para vocês. Então, tu tem que ficar bem ligado com relação a isso. Então, se está em hipermotilidade lá nas auscultações dos cólon e da válvula iliocecal, então a gente tem que usar um antiespasmódico, porque isso também gera dor. E, claro, um exemplo é a iosina, tá? Que é o antiespasmódico, conhecido aí como marca comercial como Buscopan. Na realidade, tem o Buscopan composto, que além, é claro, da própria iosina, tem a dipirona sódica, que é um bom analgésico visceral também. Não tão bom quanto o Flunixin, mas pode ser utilizado. Eu até prefiro usar ele do que o próprio Flunixin. O problema é a iosina, muitas vezes, né? Que está associado ao Buscopan composto. Por que eu digo? Se ele estiver em hipomotilidade, muito pelo contrário, eu vou acabar piorando ainda mais tempo essa ingesta vai ficar lá dentro, maior produção de gás e aí vem a dor de novo. Ou na situação de hipomotilidade, que aí é a metoclopramida. Tá? Mas claro, na hipomotilidade, primeiro tu testa com Ringer sem lactato. Se ele voltar a mexer o intestino, né, promover aí a volta da motilidade, né, lá os borborigmos, com uma frequência de 1 vez por minuto, beleza. Agora, se não for suficiente, além do Ringer sem lactato, você pode administrar aí a metoclopramida. Mas tem que ter a certeza, então tem que ficar bem claro isso, tá bem? Antes de eu entrar nesse próximo assunto, então eu vou encerrar essa aula, né, para que não fique muito extensa. E aí, é claro, vocês não percam nada de conteúdo.